Você acha que seria viável adotar esse sistema aqui no Brasil também, como nós já temos aí a integração pecuária-lavoura, lavoura-pecuária, também com os frangos? É viável sim, né? O problema, o grande problema desse sistema, e aqui no Brasil a gente tem uma preocupação muito grande, é a questão da influenza aviária, é a questão sanitária, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a criação de frango caipira, né? Se você reparar no vídeo, né, são frangos brancos, são frangos de criação industrial, é o mesmo frango que é criado na produção comercial, na produção industrial. Nos Estados Unidos, eles usam muito o frango de crescimento lento. São linhagens, mesmas linhagens do frango normal. Com a preocupação do bem-estar animal, etc., eles passaram a ter algumas linhagens de crescimento lento. Então, aquilo ali são frangos normais, só de linhagens de crescimento lento. Qual que é o grande problema para utilizar isso aqui no Brasil? É a questão da influenza aviária. O Brasil é o único país grande produtor que nunca teve influenza aviária no setor comercial. Tivemos aí em 2023, 2024, vários casos, vários surtos, mas com aves silvestres e principalmente aves marinhas, né? E isso não chegou na avicultura industrial. Tivemos apenas 3 casos na avicultura de fundo de quintal, né? Então existe essa preocupação. Aqui no Brasil, o que a gente tem de parecido com isso? É o que a gente chama de avicultura frango caipira, ou frango colonial, ou frango... No Nordeste tem um outro nome que eu não lembro exatamente, capoeira, de frango capoeira, no Nordeste, né? Existe uma normativa que foi feita pela BNT em 2015, e eu até participei da elaboração dessa norma, né, na época, a pedido do Ministério da Agricultura, na época eu trabalhava na BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, onde a gente definiu o que é a produção de frango caipira, né? Então, só para você ter uma ideia, é um frango diferente daquele frango que a gente viu ali no vídeo, né? É um frango de linhagens caipiras, né, ou coloniais. Então, são linhagens específicas de crescimento lento, ele tem uma série de normas, ele tem que ser criado fechado, mas com acesso a piquete, né? Então ele tem que ter acesso a piquete durante parte do dia. Depois dos episódios de influenza aviária no mundo e tal, hoje não pode mais ser feita alimentação no campo, no piquete, a alimentação tem que ser dentro do galpão, na parte fechada, porque para não atrair aves silvestres, né? E ele tem que tem a questão da taxa de lotação, tem que ter o número de horas de luz que ele tem que ter, por exemplo, tem que ter pelo menos 6 horas de escuro, né, que é uma questão de bem-estar animal. Ele tem um mínimo de horas também que ele deve permanecer no piquete, tem uma taxa de lotação, né, normalmente essa taxa de lotação depende da linhagem, mas é ao redor de meio metro quadrado por frango, né, se for em piquete normal, e 0,4 se for em piquete rotativo. O contrário, aliás, 0,4 se for em piquete normal e 0,5 em piquete rotativo, que aí você pode ter uma lotação maior. Essa norma é uma norma da BNT, ela está sendo revista agora, já está em consulta pública, deve ser revista brevemente, e é um nicho de mercado, né, Joyce? Isso está aí, tem gente que compra, é um frango mais caro, evidentemente, né, mas o pessoal gosta porque ele é um frango, ele tem uma consistência, como ele é uma raça de crescimento lento, inclusive ele tem uma idade mínima de abate, né, que é de 70 dias, enquanto um frango normal ele vai para o abate com 42, 45 dias, dependendo do peso do frango. Esse frango não, você tem que deixar ele criar no mínimo por 70 dias. Então ele é um frango de crescimento mais lento, né? E por isso todas essas normas. Se você não tem norma, o pessoal começa a vender frango caipira de qualquer jeito. E, na realidade é importante que o consumidor que está cada vez mais ciente, consciente do que ele quer consumir. Ele quer consumir produtos de origem conhecida, produzidas eticamente, com bem-estar animal. Então, isso tem que estar claramente definido para ele não ser enganado.